Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Tenente Marco e eu vou passar a videoaula de medidas sinalizadoras, alarme e detecção de incêndio. Veremos agora, na prática, como analisar as medidas alarme de incêndio e detecção de incêndio. Os requisitos mínimos exigidos para os sistemas de alarme e detecção de incêndio estão definidos no item E258 da IT 01, assim como no item 5.20 da IT 14. Em primeiro lugar, precisamos verificar as características básicas dos sistemas, como, por exemplo, tipo de sistema de detecção e alarme, tipo de detectores, de temperatura, de fumaça, de chamas, etc., fonte de alimentação e autonomia, no mínimo 2 fontes de alimentação e autonomia de 24 horas em regime de supervisão e 15 minutos no regime de alarme, conforme definido no item 5.3 da IT 14, dentre outros dados. As informações básicas dos sistemas de alarme e detecção de incêndio podem ser apresentadas através de memorial próprio ou através de detalhes e ou notas em planta. Vejamos alguns detalhes apresentados no projeto a seguir. Aqui podemos visualizar a prancha de detalhes do projeto, onde várias informações dos diversos sistemas de segurança de edificação são apresentados. Por exemplo, em relação ao sistema de alarme de incêndio, aqui podemos ver o tipo de sistema de alarme manual. O sistema será dotado de botoeiras de acionamento manual, do tipo quebra o vidro, com material e sirene incorporada, etc. No anexo K, também podemos ver outras características do sistema, alarme e detecção. Sistema com botoeiras de acionamento manual, tipo quebra o vidro e sirene incorporada. Aqui podem ser apresentadas características tais como autonomia, tipo de acionador utilizado, tipo de detector utilizado, entre outras características. Podemos ver aqui também o detalhe de instalação do acionador manual do alarme de incêndio, a altura de instalação, a maneira e as características do produto, entre outros dados. Além disso, podemos ver na legenda do projeto alguns dos sistemas periféricos utilizados no sistema de alarme de incêndio. O acionador manual, o avisador sonoro e a central de alarme e baterias. Passemos agora para a medição do raio de alcance dos sistemas. Em primeiro lugar, verificaremos a distância máxima a ser percorrida até um acionador manual do alarme de incêndio. De acordo com o item 5.8 da IT 14, a distância não pode ser superior a 30 metros. Portanto, para medirmos a área de abrangência do sistema de alarme de incêndio, basta medirmos um círculo cujo raio seja 30 metros a partir da botoeira do alarme de incêndio. Viemos então na ferramenta Medir, Distância, clicamos na botoeira do alarme de incêndio e vamos calcular um círculo cujo raio seja 30 metros. Clicamos, por exemplo, em uma outra botoeira do sistema de alarme de incêndio. Verificamos que a distância entre as duas botoeiras é de 45,66 metros. E, considerando que a distância máxima a ser percorrida até cada botoeira é de 30 metros, a distância entre dois acionadores manuais do sistema de alarme de incêndio poderia ser de até 60 metros, o que nos indica que a distância de percorrimento está sendo atendida no presente caso. Devemos fazer essa medição por amostragem ou ponto a ponto, de forma a verificar se toda a área da edificação está coberta pelo sistema de alarme de incêndio. Em seguida, mediremos o raio de alcance do sistema de detecção. No caso do projeto que estamos utilizando como exemplo, foram utilizados detectores pontuais de fumaça e, portanto, a medição do raio de alcance do sistema é feita conforme o item 5414 da NBR 17240, considerando a área irregular protegida pelo sistema. O item em questão prevê que, para a proteção de áreas regulares, o posicionamento dos detectores pontuais de fumaça deve ser executado de forma que, partindo-se dos detectores, qualquer ponto do teto não esteja a distância superior a 6,30 metros. Portanto, para a conferência da área de abrangência do detector pontual de fumaça, devemos considerar um círculo
cujo raio seja de 6,30 metros, ou que a distância entre dois detectores pontuais de fumaça seja de no máximo 12,60 metros. Viemos na ferramenta Medir Distância, clicamos em um detector, clicamos em outro ponto de detecção e verificamos que a distância entre eles é de 8,91 metros e que atende, portanto, a distância máxima permitida entre os detectores. Fazemos isso ponto a ponto ou por amostragem, de maneira a conferir se toda a área da edificação está coberta pelo sistema de detecção de incêndio. Mais um exemplo. Clicamos em um ponto, clicamos em outro ponto. Nesse caso, verificamos que a distância é de 13,63 metros. Porém, apesar de não atender a distância máxima prevista em detectores, devemos sempre considerar outros pontos de detecção no entorno. Nesse caso, temos mais dois pontos, um acima e outro abaixo da medição inicial, e verificamos que toda a área está sendo abrangida pelo sistema de detecção. É importante lembrar, entretanto, que o raio de alcance dos detectores varia de acordo com o tipo de detector utilizado. Para o caso de detectores pontuais de temperatura, por exemplo, devemos utilizar a distância prevista no item 5424 da NBR 17240, ou seja, 4,20 metros. Devemos conferir também a localização da central do sistema de alarme de incêndio, bem como a fonte auxiliar de energia. No presente projeto, a central localiza-se na guarita 1, na prancha 8 de 15. A localização da central deve sempre ser em ambientes com supervisão humana constante, guaritas, hall de entrada da edificação, salas de controle, etc. Podemos observar então a guarita 1, na prancha 8 de 15, onde é apresentado a central do sistema de alarme e detecção de incêndio e a fonte alternativa de energia do sistema, conforme simbologia prescrita na IT 03. Nesta aula, foram apresentados os principais requisitos das medidas alarme de incêndio e detecção de incêndio, e a forma que o analista do projeto deve proceder para fins de conferência das características dos sistemas exigidas em norma. Lembre-se que foram tratados apenas aspectos básicos para orientá-lo na análise dos projetos sob sua responsabilidade. Qualquer dúvida, nós, da Diretoria de Atividades Técnicas, estamos à disposição para auxiliá-lo.